Oi pessoal, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos de fonologia. Hoje vamos responder algumas questões envolvendo tudo que a gente já estudou. Dígrafos, letras, estudamos também fonemas e com isso nós vamos aprender como é que funciona uma prova de concurso em relação a esse assunto. Você vai perceber no decorrer do nosso vídeo que as questões elas são muito parecidas, porque esse assunto é assim. Então, independente de banca, você vai conseguir resolver porque você já deu uma estudadinha, já olhou nossos vídeos e já acompanhou. Então, eu quero que você tenha uma ideia através desse vídeo aqui que as questões são muito parecidas. Então, basta você saber que você vai conseguir resolver. Eu peguei questões mais recentes para vocês terem noção de como é que está caindo, né, esses últimos anos, esse assunto nas provas de concurso. Então, vamos começar. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar de 5 questões. No próximo vídeo, mais 5 questões, tá certo? Vamos para a primeira questão. Da Fargues, ele é 2022, técnico de enfermagem. Assinale V verdadeiro ou F falso nas afirmações a seguir. A palavra textos possui mais fonemas do que letras? A palavra garranchos possui mais letras do que fonemas? O nome Hermenegildo possui mais fonemas do que letras? A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é? Sim, outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Em prova de português, às vezes tem muito texto, mas esse texto não vai influenciar na questão. Por exemplo, aqui teve uma referência de alguma parte do texto, mas não teve importância porque a gente só quer relacionar, só quer responder, ver se está verdadeiro, algumas palavras específicas que o texto não vai influenciar. Então, é bastante importante que você tenha noção sempre de olhar a pergunta e ver se vai ter referência ao texto ou não, para você não perder tempo. Porque se você for ler o texto e depois ver que o texto não vai influenciar em nada na questão, você perdeu vários minutos. E minutos é importante para você resolver logo a prova. E caso apareça uma questão que você tenha muita dificuldade, o tempo que você, diminuiu nessa questão mais fácil, você consegue adicionar lá para ter um equilíbrio melhor nas suas dificuldades em relação à prova. Vamos para a primeira afirmativa aqui. A palavra textos possui mais fonemas do que letras? Vamos abrir essa palavra para ver? Então, temos aqui a palavra textos. Primeiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quantos fonemas temos nessa palavra? Sabemos que quando tem um X, a gente vai analisar palavrinha por palavrinha, tá? Quando tem um X, a gente tem que lembrar se tem som de S, se tem som de Z, se tem som de CH, se é um dífono. Se lembra que eu falei do dífono KS? Passa lá nas aulas de dígrafo, nas aulas de letras que você vai lembrar. Mas essa palavra textos, ó a forma que a gente fala, o X tem som de S, né? Concordam? Então, a gente tem textos com X com som de S, né? Tem gente até que erra muito escrevendo textos com S pelo som que sai. Então, a gente tem 1, 2, 3, 6 fonemas. Então, a gente já viu aqui que tá errado, né? Aqui a gente tem a igualdade. Então, a gente tem a mesma quantidade de fonema e a mesma quantidade de letras. Então, a gente sabe que a primeira, ela é falsa. Se a primeira é falsa, vamos comer tempo? Como é que a gente come tempo aqui? Se a primeira é falsa, a gente já elimina aqui a letra C e a letra B. Por quê? Porque a gente só tem como considerar a primeira sendo falsa 3 alternativas. Então, a gente já diminui a dúvida da gente, né? Se lembra que a gente marca aqueles pontinhos, né? Que fica aquele BO na cabeça. Meu Deus, qual é? Pronto, a gente já comeu tempo aqui. Então, vamos para a segunda afirmativa. A palavra garrancho possui mais letras do que fonemas? Vamos verificar, né? Vamos lá. Garranchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 letras, certo? E quantos fonemas? Visualmente, já vemos aqui, já encontramos 2 dígrafos consonatais, certo? RRCH.
E a gente tem um dígrafo vocálico também, que é o AN. Fazendo o som de quê? Fazendo o som de A com o tio, som nasal, certo? Ó, vou falar pra você, ouve bem. Garrancho, tá vendo que fica aquela coisa que sai do nariz, aquele som que sai do nariz? Exatamente. Então vamos localizar aqui quantos fonemas tem nessa palavra. Garranchos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Então você percebeu aqui que eu escrevi diferente o AN, certo? Porque como eu escrevi na palavra textos que o X tem ação de S e eu coloquei aqui na representação fonética, o AN eu também escrevo aqui para você localizar melhor o som que ele produz, que ela vai reproduzir, que é o A com T e o som nasal, tá certo? Então é isso aqui que está escrito aqui, ok? Então a gente tem 2 dígrafos consonantais e a gente tem um dígrafo vocálico, ok? Então quer dizer que nós temos mais letras do que fonemas, então a gente tem uma verdadeira afirmativa, certo? Isso aqui é V, vamos comer tempo. Isso aqui é V, a gente já vai eliminar a letra A, porque a letra A está dizendo que a segunda é falsa, a segunda é verdadeira. Então, estamos em dúvida em 2 questões. A terceira vai dar a resposta, bora? Hermenegildo possui mais fonemas do que letras? Hermenegildo. Hermenegildo. Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 letras. E quantos fonemas nós temos? O que acontece nessa palavra é que temos no início da palavra a letra H, certo? E como a gente já estudou, sabemos que H no início da palavra não é considerado fonema. Por quê? Porque o som que está saindo é o som da letrinha do lado, é da vogalzinha. Então está saindo o som de E. Ó, presta atenção. Hermenegildo. Não tem som de H, certo? Então, quando a gente vai abrir esse fonema aqui, o H ele não vai ser contado. Então, a gente vai começar com a letra E. Então, temos aqui Hermenegildo, sem o H, né? Como foi explicado agora. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, Hermenegildo tem 11 fonemas. Então, essa afirmativa aqui tá falsa, porque aqui ele diz que tem mais fonemas que letras, e não. Se o H não tivesse no início da palavra, ou se ele fosse, né, considerado o fonema, aí sim ele teria 12 letras, 12 fonemas, mas não é. Certo? O H tem essa explicação e eu contei aqui e expliquei para vocês nas aulas passadas. Então, temos uma afirmativa falsa, correto? Então, com isso, a gente já deduz que a resposta é a letra E. F, V, F. Certo? Fácil, né? Vamos continuar. Banca Fundatec 2022. Analista de gestão em saúde. Assinale a alternativa na qual a palavra não apresente o mesmo número de fonemas das demais. O que é que vai acontecer aqui nessa questão? Alguma das alternativas, né, vamos compreender essa questão. Alguma das alternativas aqui vão ter o mesmo número de fonemas. Uma alternativa vai ser um número diferenciado de fonemas. E essa vai ser a resposta, tá? A palavra com fonema diferente, com quantidade de fonema diferente, vai ser a resposta dessa questão. Entenderam? Vamos abrir. Vamos abrir aqui as palavras. Então, vamos aqui para a palavra, para a primeira alternativa, decorrentes. Visualmente, já localizamos um dígrafo consonantal, o RR. E quando a gente fala também, a gente consegue identificar que a gente tem um dígrafo vocálico, certo? Aqui representado por... Eu mandei para vocês, lembrando agora, uma tabela com a representação fonética das letras. Então, se você viu, você vai saber identificar tudo aqui. Então, vamos contar. Vou trocar aqui a cor da caneta para a gente contar quantos fonemas tem. Decorrentes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fonemas, certo? Vamos para a alternativa B, assistência. Também conseguimos localizar um dígrafo de primeira, um dígrafo consonantal, SS. E também temos um dígrafo vocálico, mesma função de cima que eu expliquei para vocês,
O AN aqui fazendo sonzinho de E com tio nasal. Assistência, tência. Sempre sai com som nasalado aqui, o nariz, né? Que trabalha nesse sentido aqui. Então, vamos contar. Trocar aqui a cozinha. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também temos 9 fonemas. Tem que continuar. Essa questão a gente não tem como comer tempo agora, porque a gente tem que realmente abrir todas as palavras para saber qual é a palavra que tem menos ou mais fonemas para fazer a diferenciação. Se você estiver numa prática, num estudo muito avançado, já de olhar, já conseguir, aí você adianta essa questão em 2 tempos. Mas eu vou abrir para vocês aqui. Então, na alternativa C, a palavra conveniado. Localizamos aqui um dígrafo vocálico, saindo o som de conveniado, certo? O E com o tio em cima. Fazendo a marcação dos fonemas, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas também. Próxima alternativa, competência. Na palavra competência temos 2 dígrafos vocálicos, o OM e o EN, certo? Sempre com a função nasal. Bota aqui, pronto. Fazendo a marcação, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Então, concluímos que a palavra filantrópico é a que tem mais ou menos fonemas, que vai fazer a diferenciação das outras alternativas e vai ser considerada a resposta. Vamos localizar tudo aqui. Filantrópico. Temos apenas o fonema vocálico, um dígrafo vocálico aqui, o AN, filantrópico, saindo o sonzinho do nariz. E fazendo a sua marcação, vimos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonemas. Opa, 11 fonemas. Então, percebemos que através de um dígrafo vocálico aqui, concluímos que filantrópico tem 11 fonemas, considerando assim a nossa resposta. Fácil, né? Então, vamos para a próxima. Banca Fundatec, prova de 2021, técnico administrativo. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras retiradas do texto, que tem mais letras do que fonemas, certo? É isso que eu falei para vocês. Aqui nessa questão tem um texto. Esse texto não vai fazer influência nenhuma aqui na nossa questão. Não tem importância, porque a gente só precisa saber qual dessas 3 palavras aqui de cada alternativa tem mais letras do que fonemas. Aí a gente vai achar a resposta. O texto fica lá só para comer seu tempo e te prejudicar em outra questão. Faz parte, certo? Bora lá? Vamos ver palavra por palavra, tá? Primeira palavra da alternativa A, hábitos. Já sabemos que H não é considerado fonema, então contamos daqui, certo? Então, em hábito, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. E, logicamente, né? 7 letras. Empobrecida. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas, porque a gente tem um vocálico aqui, certo? E, logicamente, nós temos 11 letras. Forçado. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 7 fonemas, certo? Deixa eu colocar assim. Porque aqui não teve nenhum dígrafo, vocálico, nem consonantal, não teve nada. Direta a palavra. Então, a gente já sabe que a letra A não é. Infelizmente, a gente vai ter que abrir essa daqui. Porque a gente quer uma alternativa que tenha mais letras do que fonemas. E as 3 tem que estar nesse estilo. Na alternativa B, a palavra rochedo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Tá aqui no cantinho, 6 fonemas. E 7 letras, logicamente, certo? Vamos lá. Palavra sonho. Temos 1, 2, 3, 4 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5 letras. E agora, a gente está tendo mais letras do que fonema. Guarda no coração. Prosseguiu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Tá aqui no cantinho. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras.
Achamos a nossa alternativa. Achamos a resposta. Porque a gente quer mais letras do que fonemas. Rochedo tem 7 letras e 6 fonemas. Sonho tem 5 letras e 4 fonemas. E o prosseguiu tem 10 letras e 8 fonemas. Então a gente já sabe que a resposta aqui é letra B. Mas, rapidamente passando pelas outras alternativas, deixa eu pegar outra coisinha de caneta aqui para a gente marcar. A gente passando por alto, só para você localizar os dígrafos e vocálicos e consonantais. Aqui na portuguesa, temos um dígrafo. Em assumir, temos um dígrafo também. Em casar, não temos um dígrafo, aqui já seria ó, separadinho, todo separadinho, certo? Controle. Aqui, ó, temos um dígrafo também. Prosseguiu, a gente já tinha aberto aqui em cima, certo? Uma dica legal para vocês é que se as palavras se repetirem, que como a gente começa de cima para baixo, né? Logicamente, já é tradicional de começar a ver as alternativas de cima para baixo. A gente percebe que estudamos já abrimos a palavra prosseguiu. Então aqui a gente já não precisaria abrir de novo, porque todo segundo, todo milésimo é importante para você responder a sua prova. Primogênito, separadinho aqui, certo? Coração, também todo separadinho. Então a gente vai ter aqui nesse coração 7 letras e 7 fonemas. Questão, já teria aqui, ó, um dígrafo, certo? Aclamado, todo separadinho aqui. Então, a gente tem aqui aclamado. 8 letras e 8 fonemas. Então, vocês viram que é fácil. Só por alto, eu já consegui aqui separar e ter uma noção de que eu já consegui achar a minha resposta. É assim que funciona na prova. Bora para outra questão. Bora lá. Fundatec 2021, mais uma vez. Prefeitura de Vacaria. É para motorista. Sobre a relação entre letras e fonemas, assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai ter que ler e analisar uma por uma. É diferente das outras, mas acaba sendo igual. Preste atenção. Afirmativa A. Em limpador e dianteiro, há dígrafo. Portanto, há menos fonemas que letras? Bora ver. Vamos pegar aqui a palavra limpador. Limpador, a gente já localiza aqui um dígrafo vocálico, certo? Então, a gente separando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E dianteiro, a gente também tem um vocálicozinho aqui. 1, 2, 3. Temos 8 fonemas e 9 letras. Então, vamos ver se a afirmativa está certa. Há dígrafo? Sim, tem dígrafo, certo? Portanto, há menos fonemas que letras. Sim, porque em limpador, a gente tem 8 letras e 7 fonemas, certo? E aqui, em dianteiro, a gente tem 9 letras e 8 fonemas. A gente ficou com a diferença de 1 para 1, não foi? Ficou com a diferença de 1. Então, por enquanto, essa aqui é a alternativa certa. Mas eu vou analisar as outras para a gente praticar mais essa questão da fonologia. Na palavra essencial, há um dígrafo? Ah, de cara, já achei o dígrafo. Você também achou. O que faz com que a letra tenha 9 letras e 8 fonemas? Vamos separar. Então, quantos fonemas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Porque a gente tem um vocálicozinho aqui e um consonantal aqui, beleza? E quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E temos 9 letras. Então, tá errado porque ela falou assim. Eu tenho 9 letras? Tenho 9 letras. Mas eu tenho 8 fonemas? Não, eu tenho 7 fonemas. Por isso que a letra B estava errada. Por que a letra C está errada? Nas palavras condutores e velocidade, há menos número de letras e fonemas em ambas. Em ambas, pega aí. Condutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas e 10 letras. Certo? Aqui a gente tem que ter aqui
o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Então, a gente já viu que está errado só na palavra condutores. Então, já passa a perna nessa alternativa. Bora para a letra D. Há 14 letras e 14 fonemas na palavra congestionando. A gente já vê que não, porque se a gente tem aqui dígrafo vocálico, como é que a gente tem a mesma quantidade de letras e fonemas? Impossível, né? Tchau. E na alternativa E, para finalizar, tanto carro quanto 4 apresentam menos fonemas do que letras. A gente já localiza o dígrafo. Então temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 fonemas e 1, 2, 3, 4, 5 letras. E na palavra 4, aqui a situação é diferente, porque quando eu falo 4, o U ele é pronunciado, então o QU ele não é considerado um fonema. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 fonemas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então aqui a gente já tem um erro, porque menos fonemas do que letras nas duas. E aqui já não tem como. A alternativa é a letra A. Bora para a última questão do vídeo de hoje. Então vamos para a última questão. Fundatec 2021, Prefeitura de Vacaria, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Considero que se afirma sobre as seguintes palavras retiradas do texto. A gente vai ler a afirmativa e já vai ver se ela está verdadeira ou falsa e já vai eliminando aqui embaixo. Primeira. Paradoxo tem mais fonemas do que letras? Vamos ver. Paradoxo. Então aqui a gente percebe que o X, deixa eu marcar aqui para vocês, tem um som diferenciado. Ele tem o som do KS. A gente já estudou essa questão. Quando o X tem som de KS, quer dizer que ele é um dífono. Assim como o X também, ele pode ter outros sons. Som de S, som de Z, som de CH. Mas nesse caso aqui, ele tem som de KS. Então, quantos fonemas essa palavra tem? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas. E quantas letras? Conta aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 letras. Então, tem mais fonemas do que letras? Sim, verdadeiro. Então, a gente já pode dar uma cortada aqui, já que a gente percebeu que a afirmativa 1 é verdadeira. Então, não é apenas a 3, não é apenas a 4 e não é apenas 2 e 4. Então, a gente está entre a letra C e a letra E. Bora respondendo. Simples tem mais letras do que fonemas? Então, vamos analisar a palavra simples. Localizamos aqui um dígrafo vocálico, representado pelo I com um tio, som nasal. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, tem mais letras que fonemas? Sim, verdadeira. Então, bora ver lá as alternativas, que é pra gente ver o que pode fazer. Apenas a 1 e a 3? Não, né? Porque a 2 tá ok. Então, a gente já viu que achamos a nossa resposta, que seria a letra E. Mas vamos verificar cada afirmativa para a gente corrigir direitinho. Desanimadores tem o mesmo número de letras e de fonemas? Deixa eu pegar outra caneta aqui para você ver. Vamos fazer aqui mesmo, na própria palavra. Desanimadores tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 letras. E também, quando a gente não localizou nenhum dígrafo, nada, ela também tem 13 fonemas. Então, essa afirmativa aqui está correta. Tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Então, vamos localizar aqui os ditongos. E vamos para a última afirmativa, só para a gente corrigir, já que a gente já sabe qual é a resposta. Quarteirão tem 3 ditongos.
O que acontece aqui? Eu deixei essa questão por último de propósito, porque a próxima aula da gente vai ser sobre ditongos. Eu vou responder, não vou explicar, porque eu vou deixar vocês no spoiler. Então, aqui localizamos o ditongo UA, EI e AO, uma com tio e o O, tá certo? Então, essa palavra quarteirão tem sim 3 ditongos e fez com que a gente localizasse na alternativa E a nossa resposta correta. Então, na próxima aula, depois da aula que eu vou fazer mais 5 questões sobre os assuntos que a gente vem estudando, vamos estudar ditongos, tritongos e hiatos, tá certo? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, assista as outras aulas e veja também os nossos materiais, que vai ter tudo explicado lá e tá bem fácil de compreender. Até a próxima!